Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Manda Pra Clínica. Eu sou o Lucas Parente. Eu sou o Bruno Melotti. Sou o Alexandre Diniz. E hoje nós temos a presença ilustre de mais um chefe nosso aqui da residência para falar sobre manejo da nefrite lúpica. Eu sei que é um tema um pouco complicado para a gente poder falar, principalmente no tempo que a gente tem aqui nos nossos episódios, mas eu queria apresentar para vocês o Dr. Matheus, falar um pouquinho para a gente sobre nefrite lúpica. Se apresente, doutor. Boa noite, meninos. Eu sou Matheus Rodrigues, eu sou médico formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, tenho residência em clínica médica pelo Hospital Santo Antônio e residência em reumatologia pelo Hospital das Clínicas da USP. Também sou preceptor aqui do MBOI e doutorando do Serviço de Ciência do Aparelho Músculo-Esquelético da HC da USP também. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Beleza, então. Vamos começar um pouco desse bate-papo aqui, doutor. Acho que, primeiramente, o motivo da gente ter trazido aqui, acho que é mais a questão da prevalência dele. Já que a nefrite lúpica pode estar envolvendo muitas vezes aproximadamente 50% dos pacientes com lúpus. E tentar trazer tanto a nossa discussão sobre isso, quanto a questão de quando biopsiar, rebiopsiar, como que é o tratamento, tudo. Então, trazendo um pouquinho ali de uma introdução, só para ficar um pouco mais claro, a gente deixar que a nefrite lúpica tem que envolver um paciente com lúpus e pensando num quadro ali que ela tem a presença de uma proteinúria persistente, com normalmente mais de 500 miligramas, seja em 24 horas ou uma P/C, e tem associado ou não algum sedimento, seja uma hematúria, uma hemoglobinúria, cilindros granulomatosos, toda essa parte. Ou a própria biópsia ali que vai confirmar, já classificar e nos auxiliar dessa forma. Acho que é importante também trazer o que eu acho que eu tinha muito da parte do cursinho e tudo mais, era do anti-DNA. O paciente que tem lúpus, anti-DNA, ele tem nefrite lúpica. Pronto, acabou, era isso que eu tinha na minha cabeça. E aí eu acho que interessante realmente foi ver que, na verdade, isso não é definitivo. Aumenta, sim, muito o risco de ter, inclusive vai ser comentado aqui, e aumenta muito o risco, às vezes, de ter uma nefrite lúpica em certas classificações, mas que nem sempre ela está presente, mas aumenta mais a questão do risco. E acho que a gente também lembrar que pode ter associado outros padrões, ANCA, tudo isso também pode estar envolvido. E aí o Alexandre vai falar um pouco mais dessas classificações e a gente vai entrar um pouco mais a fundo desse bate-papo. Acho que é mais a introdução aqui para vocês entenderem. Então, quando é que a gente vai pensar, né? Como o Bruno veio falando, a gente vai pensar o paciente com nefrite lúpica nesses contextos. Principalmente quando o paciente ele vai apresentar proteinúria, eu acho que é o principal marcador, quase todas as classes vão apresentar proteinúria, variando de um nível leve a um nível mais grave. E também um sedimento, como ele também falou, no caso, principalmente a hematúria. Na classe 1 e 2, a gente vê principalmente o componente do envolvimento mesangial, né? E laboratorialmente, esses pacientes vão vir com uma proteinúria leve, geralmente menor que 1 grama em 24 horas, e até uma hematúria dismórfica também. Na classe 3 e 4, a gente já tende a ter umas proteinúrias maiores já. Então, esse paciente já tem a ter mais ou menos acima de 500 miligramas em 24 horas. Também a presença desse dismorfismo. Só que, clinicamente, ele já vai vir com hipertensão. Ele já vai ter também perda da função renal. E também pode ter até presença de cilindros eritrócitos também nesses pacientes. Na classe 5, ela é bem mais rara, seria mais ou menos entre 10% a 20% desses pacientes que têm nefrite lúpica. E geralmente ele vem com a síndrome nefrótica pura, né? E esse paciente também ele pode estar com essa classe 5, mas também tem o envolvimento das outras classes, né? O legal que a gente comentar aqui é que no último consenso da nefrite lúpica, eles até referenciam esse estudo que foi feito lá no hospital, aqui na escola aqui de São Paulo, que eles fizeram um estudo retrospectivo analisando algumas biópsias e os achados também, tanto laboratorial como marcadores de anticorpos e também da própria resultado da biópsia para meio que predizer
qual o risco do paciente ter aquela classificação histológica sem mesmo fazer a biópsia. Então é bem interessante esse estudo. A gente depois, se alguém quiser, a gente manda o link lá da ferramenta da calculadora para dar uma olhada nisso aí. E agora, em relação... Então, a gente definiu, a gente sabe mais ou menos quem é esse paciente, e aí eu queria deixar um espaço agora para o Dr. Matheus para ele falar um pouquinho qual seria o objetivo, né? O objetivo, depois que a gente definiu que esse paciente tem uma nefrite lúpica, e a depender da classe, qual seria o nosso objetivo com o tratamento? Então, meninos, a nefrite lúpica, dos acometimentos da doença, por ela ser muito prevalente, ela tem uma possibilidade de levar um quadro muito grave, com aumento de mortalidade, acaba sendo a área, a manifestação lúpica mais bem estudada. Então a gente tem algumas coisinhas já que a gente consegue deixar como bem definidas. Se você for pegar por guideline, muda um pouquinho o objetivo, a definição de remissão total, remissão parcial e no caso doença refratária, mas de forma geral, o que é que a gente vai objetivar? A gente vai objetivar que a gente consiga equilibrar a função renal, ou seja, pelo menos uma manutenção com melhora de cerca de 20% da função renal quando essa função renal é perdida, e conseguir reduzir essa proteinúria para, quando a gente está falando de Brasil, abaixo de 0,8 gramas em 24 horas, tá? Por que a gente tem essa definição? Essa definição ela vem a partir de alguns trabalhos que no mundo todo eles acabam variando um pouco. Para definição, por exemplo, de remissão para aprovação de droga, a gente usa outra definição de 0,5. Se a gente for para a diretriz europeia lá do EULAR, também vai ser 0,5 24 horas. Mas a gente tem um trabalho muito interessante aqui que foi feito nas provas clínicas da USP, da doutora Michele Ugolini, que mostrou que não havia diferença no acompanhamento de 5 anos de pacientes com lúpus e mantinham um nível de proteinúria, no caso, alcançado no primeiro ano, que vai ser quando a gente vai avaliar a resposta ou não. Os pacientes abaixo de 0,8, na verdade era 0,81, mas não importa esse 1 aí, mas abaixo de 0,8 de proteinúria, em 5 anos eles conseguiam manter uma creatinina abaixo de 1,5, então conseguia manter uma boa função renal. Vocês falaram sobre alteração pressórica, vocês falaram sobre presença de cilindros, seja cilindros granulosos, ou cilindros hemáticos, ou a própria hematura dismórfica, são sim achados importantes para o diagnóstico, mas na hora que a gente vai avaliar o segmento, o que realmente importa para a gente determinar se a gente vai segurar essa função renal do paciente ou não, é a proteinúria. Então, nosso objetivo com o tratamento é atingir essa proteinúria, esse alvo de proteinúria em até 12 meses, abaixo de 0,8, tá? A gente tem isso bem estabelecido no Diretriz Brasileira, foi lançado esse ano. A gente, apesar de a gente avaliar isso com um ano, a gente não vai ficar esperando, né, um ano para poder ver será que tá dando certo, será que não tá dando certo. Então a gente tem alguns valores de acompanhamento. Nos primeiros 3 meses a gente espera uma queda de pelo menos 25% da proteinúria do paciente, tá? Basal, ou seja, a proteinúria do início do quadro. E a gente espera uma melhora de pelo menos 50% em 6 meses. Isso concomitante a uma função renal pelo menos estabilizada, melhorada 20%, ou retorno à função basal, à função basal do paciente, tá? Isso vai variar um pouquinho. De forma geral, aí vai ficar um pouquinho mais para o especialista. Os pacientes que fazem quadros nefróticos, seja um quadro nefrótico pela classe 5 que você citou, Alexandre, seja por podocitopatia, que é outra questão aí um pouquinho mais rara, elas demoram um pouquinho mais para que a proteinúria caia aos níveis que você quer. Então, com esses pacientes, às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais paciente. Mas, via de regra, é isso. 3 meses a gente espera uma redução em 25% da proteinúria, 6 meses de 50%, 1 ano, uma proteinúria abaixo de 0,8 em 24 horas, tá? Idealmente avaliada por uma proteinúria de 24 horas. Em relação a quanto tempo a gente vai tratar esse paciente, a gente tem evidências de pelo menos um tratamento de 36 meses, mas vai ficar de 3 a 5 anos em tratamento, juntando a fase de indução e a fase de manutenção, para a gente pensar em retirar o tratamento da nefrite uma vez que ela se instala, tá? Que a gente já presenciou aqui e viu alguns casos já de nefrite lúpica aqui na internet. Sempre, quando lembra do doutor aí, a gente sempre fala, não, pulsa. Vamos pulsar esse paciente. Então a gente sempre faz aquele pulso, metilpred em 1 grama, faz 3 dias, depois deixa ali a pred ali 1 miligrama quilo, mais ou menos. E aí a gente vai seguindo isso daí e depois a gente acaba perdendo o segmento que vai realmente pro reumato ali.
A gente queria entender também como que é feito esse desmame desse corticoide, em que casos ali você começou a falar sobre essa questão de acompanhar essa proteinúria, em que casos que acompanhando a gente vai rebiopsiar esse paciente, às vezes para reclassificar, mudar tratamento e nesse quadro assim. Bem, 2 pontos, né? O primeiro ponto em relação ao desmame de corticoide e ao uso do corticoide em si, é um negócio um pouquinho mais complicado de a gente avaliar. Via de regra, quando a gente vai falar de diretrizes, as diretrizes, elas tentam cada vez mais dar menos corticoide. Uma dose cumulativa de corticoide menor. Por que isso? Porque a gente sabe que, a gente já tem alguns trabalhos mostrando isso pra gente, que nos primeiros 5 anos de doença, quem faz o dano acumulado, que a gente pode medir por um ferramenta chamado do SLEEK, quem faz o dano é a doença. Então o lúpus ele é que ele causa o mal pro paciente e vai acumulando esse dano ao longo dos primeiros 5 anos. Depois dos primeiros 5 anos, o corticoide é o grande responsável pelo problema. Então a gente tenta ao máximo reduzir a dose de corticoide que a gente vai utilizar. Via de regra, hoje em dia, a gente fica variando aí entre a dose de pulsoterapia de 500 a 1 grama, tendendo a fazer cada vez menos, na maioria dos casos, 500 miligramas por 3 dias. E na hora de a gente fazer uma dose de manutenção, o que a gente faz? A gente faz vários esquemas. Se você for ler no Cadigo, eles falam uma coisa. Se você for ler em outros, a diretriz europeia, isso é um pouquinho mais nebuloso. Quando você vai começar, 0,3, 0,5 miligrama quilo, a forma como você vai fazer o desmame. Mas de evidência, o que a gente pode dizer? Mais recentemente, acho que tem uns 2 meses, teve um trabalho bem interessante que fez uma avaliação retrospectiva das doses de corticoide que o paciente começava. Então, mostrou os pacientes lúpicos que começavam com 40 mg de prednisona, pacientes que começavam com dose menor, com dose maior, para poder avaliar 2 desfechos basicamente. Se os pacientes eles entravam em remissão, ou seja, quantos daquele grupo entrariam em remissão e quantos daquele grupo morriam ou faziam algum evento grave, e no evento grave que foi colocado foi infecção. E mostrou que quanto maior a dose de corticoide, maior a resposta. Então os pacientes que usam mais corticoide acabam respondendo mais, que era uma coisa esperada. No entanto, a mortalidade também aumenta com isso. Então o que a gente vê? Que o corticoide ele é mais danoso em termos de mortalidade do que a doença em si, quando a gente vai falar no acompanhamento de longo prazo. Então, via de regra, o que a gente faz? A gente faz a pulsoterapia do paciente, preferencialmente de 500 mg, depende da gravidade da disfunção renal, a classe que a gente vai ver, enfim. E aí a gente vai, depois disso, a gente deixa uma dose aí de 0,3 a 0,5 mg, teto de 40 miligramas de prednisona, e a gente vai fazendo desmames a cada 2 semanas. É importante que a cada 2 semanas a gente consiga reduzir esse corticoide. E a gente vai reduzir de 2,5 a 5 miligramas a cada 2 semanas, objetivando que quando a gente chegue lá no final do tratamento, e que final do tratamento é isso que a gente está falando, é final entre aspas, mas no final do período que você vai avaliar a resposta, que são os 12 meses, você esteja com uma dose equivalente a menos de 5 miligramas, tá? Preferencialmente o equivalente a 2,5 miligramas de prednisona. Então, é assim que você vai fazer. Nesse meio do caminho, coisas podem acontecer. Lembrar que o lúpus, a gente tem o quadro da nefrite, mas o lúpus é uma doença que faz outros acometimentos. E nesse meio do caminho, você pode ter recidiva da própria nefrite, você pode ter flare em outros domínios, você pode ter um flare articular, um flare cutâneo, um flare hematológico, que vai demandar um aumento de corticóide, uma mudança de imunossupressão, e aí só vai atrapalhar esse seu desmame. Então, é sempre uma coisa que você tem que seguir para ver, tá? Mas, via de regra, a gente faz essa tentativa. Quando a gente vai falar dessa terapia de manutenção, a gente vai sempre objetivar que a gente consiga chegar nesse alvo sem nenhum novo flare do quadro renal. Mas aí, às vezes, o paciente vai lá e piora nesse contexto. E aí vem a segunda pergunta de vocês. Quando é que a gente vai rebiopsiar esse paciente? Essa rebiópsia ela vai acontecer quando as coisas estiverem saindo do padrão. Então, você está tratando um paciente com nefrite lúpica, você começa a ver que esse paciente está respondendo legal, sei lá, era uma classe 4, um caso proliferativo difuso, você foi bem agressivo ali, fez sua metilpred, fez sua indução bonitinha, seja lá qual droga que você vai utilizar, ciclofosfamida, por exemplo, e o paciente começou a ter uma resposta boa. Chegou lá 3 meses, reduziu em 25% de proteinúria, vai chegando no 4º, 5º mês, ele volta a piorar esse quadro de proteinúria. Por que isso aconteceu? Isso pode ser um flare da doença, você vai ter algumas coisinhas que vão ajudar você nisso, vai ser o que? Curva de complemento, presença ou não do anti-DNA, atividade de outros domínios também vão ajudar a te guiar, mas às vezes só acontece isso, não acontece mais nada. O que será que aconteceu? Às vezes isso acontece porque o paciente tinha uma proteinúria muito importante, às vezes nefrótica, que fez uma trombose de veia renal, e aí a proteinúria piorou muito. Às vezes isso acontece porque o paciente está fazendo flare mesmo da doença, e aquela sua terapia de indução e a sua manutenção atual não conseguiram segurar. Às vezes é outra coisa. Dessas outras coisas é importante destacar a SAF.
SAF vem associado com os pacientes com lúpus, usualmente não vou usar essa palavra, mas frequentemente eles vêm com pelo menos os anticorpos antifosfolípidos positivos, quando não com a doença, e a SAF ela pode fazer um quadro de acometimento renal, né? Um quadro trombótico mesmo, e aí o tratamento vai ser diferente. Às vezes ele vai fazer uma trombose, não necessariamente trombose de vaso grande, tá? Às vezes é uma trombose, uma microtrombose, uma manifestação de microtrombose da SAF, e aí você tem uma nefropatia trombótica pela SAF, que o tratamento vai ser anticoagulação, não vai ser você pesar a mão na imunossupressão. Então, essa rebiópsia vai ficar muito nesses momentos em que você tá achando que as coisas estão saindo do seu padrão. E aí você vai avaliar se a doença continua ativa. Às vezes uma doença que estava inativa já há bastante tempo, ela volta a ativar e você vai rebiopsiar para ver se continua da mesma forma. É um quadro mais crônico, então é sempre que sair do habitual, tá? Perfeito. Acho que toda vez que a gente pega um paciente com alguma alteração na urina, uma proteinúria, e ela já tem o lúpus, a gente sempre tem na cabeça que a gente vai ter que biopsiar essa paciente. E acho que isso foi algo que me marcou aqui também quando eu entrei aqui na residência, foi essa questão que eu peguei uma paciente que tinha um lúpus e ela estava super bem clinicamente, função renal perfeita, e a única coisa é que ela tinha sedimento urinário, tinha uma proteinúria 2, 3 cruzes na urina 1, e a gente falou, vamos biopsiar. Aí eu falei, nefro nunca vai aceitar biopsiar essa paciente, com a função renal tá ok, né? Mas aí que eu vou entender que realmente a classificação ali, a gente altera muito o tratamento entre os pacientes, né? Falando um pouquinho das classes mais fracas, assim dizendo, né? A classe 1 e 2, mais mesangiais ali, a gente sabe que o tratamento ali é um pouquinho menos agressivo. A gente tenta usar antiproteinúricos que a gente usa recorrente para outras doenças também, como IECA, BRA, e às vezes mantém um tratamento do próprio lúpus com hidroxicloroquina, às vezes já está em uso no corticoide, tudo isso vai auxiliar. Mas a gente sabe que o bicho pega um pouco mais quando chega nas outras classificações ali que a gente vai conversar. Só perguntar a você, Matheus, na prática mesmo, porque acaba que nós temos um viés horrível aqui no hospital, é que tudo que entra aqui geralmente é bem pior do que o habitual em outros lugares, né? Então, só pra saber, se na sua prática você vê com muita frequência realmente essas classes 1 e 2 e, tipo, com tratamento proposto, com IECA, com BRA, se esses pacientes conseguem realmente segurar nessas classes ou se essa evolução também é inevitável ainda? Nunca vi 1 e 2. Eu também não, ainda não. Olha só, essa questão de você ver 1 e 2 acontece pela nossa indisponibilidade muitas vezes de fazer biópsia. A gente, se você pegar esse consenso, essa diretriz atual de lúpus brasileira, que a SPR lançou recentemente, ela é a terceira. A segunda diretriz, mais antiga, ela tentava fazer tentava prever qual classe, pregava isso, e você tentar, quando você não tiver disponibilidade de biópsia, prever a classe que você vai que tá acontecendo com aquela paciente, a classe está acontecendo com aquela paciente através da manifestação clínica. Então fazia uma coisa do seguinte tipo, você tem um paciente lá confirmada com lúpus, ela tem um consumo de complemento e ela tem um nível de proteinúria ali, aquela proteinúriazinha subnefrótica, sei lá, uns 600 mg de proteinúria e proteína na urina de 24 horas, não tem hipertensão, não tem perda de função renal. E aí você estimava isso, você deve ser uma classe 1, uma classe 2, alguma coisa do gênero, né? E aí você fazia, parece ter uma coisa tão importante assim pra gente estar pensando nas classes proliferativas, que teria indicação de imunossupressão, não tem uma proteinúria muito absurda, então a gente não vai se preocupar muito com isso. Vamos dar aqui nosso antiproteinúrico, nosso IECA, nosso BRA, tratar as outras atividades dos outros domínios e é isso, né? E dar hidroxicloroquina e um beijo. Aí se você vê um paciente que chegou pra você, tá fazendo a proteinúria lá subnefrótica, tá hipertenso, hipertensão verificava nada nova, tem uma hematúria associada, você vê um dismorfismo, poxa, teve ali, tocou um pouquinho essa creatina, pode ser uma disfunção renal. Então vou interpretar que isso aqui seja uma classe proliferativa, vou tratar dessa forma. Aí se o paciente vem pra você e vem com uma proteinúria franca, aquele proteinúria nefrótica, a síndrome nefrótica clássica, vem sem hipertensão, e não tem lá um dismorfismo. Vou interpretar isso como uma classe 5. Isso é bem bonito quando a gente vai falar e assim, bem fechadinho desse jeito, mas a realidade, infelizmente, não é assim. Então o que acontece? Tem muito paciente que faz um quadro de proteinúria importante e quando você vai biopsiar ele não tem um quadro nefrótico. Na verdade ele tem uma podostopatia, tá? E essa podostopatia leva, e é outra história aí já, a podostopatia do lúpus, leva uma proteinúria importante, mas na verdade não é bem por aí e a depender
a depender disso, você pode mudar um pouquinho o tratamento. Às vezes o paciente tem uma proteinúria até não tanto importante e faz uma perda absurda de função renal. Só que ele perde essa função renal por outra coisa. Fez um NTA, por exemplo, no meio da jogada e perdeu a função renal pela NTA. A gente já teve um paciente desse aqui no Miburri, um paciente nosso, um homem lúpico, que fez a principal atividade dele foi sistema nervoso central. Mas aí ele fez uma proteinúria importante, teve uma perda importante de função renal e aí a gente biopsiou esse rim e esse rim veio uma classe 2. Não era isso que estava causando, mas ele tinha junto um NTA que ele fez durante a internação, porque ele convulsionou, então usou anticonvulsivante e acabou fazendo NTA por causa disso. E aí a gente ficou, poxa, olha só, na verdade era uma classe 2, não demanda imunossupressão por isso. Claro, demandava pela atividade do sistema nervoso central, mas por essa não demandava, pela atividade renal não demandava. Então sim, acontece de você ver essas classes nesses quadros um pouquinho mais confusos. A nova diretriz, ela não destaca tanto como a diretriz anterior, essa coisa de você tentar prever a biópsia. Então o ideal mesmo é que na suspeita de atividade renal seja por alteração de função, óbvio, excluídas outras causas. Você vai pegar um paciente séptico lúpico e dizer que ele está fazendo nefrite porque ele está com função renal. Mas afastadas as outras causas, é importante que a gente biopsie cada vez mais esses pacientes e aí a gente vai ver mais essas classes 1, essas classes 2, elas realmente aparecem quando a gente biopsia um pouquinho mais esses pacientes, tá? E vai ser determinante para a terapia. E falando um pouco sobre terapia, a gente acho que já podia começar a puxar um pouco mais do gancho sobre o tratamento da nefrite lúpica, né? Como a gente viu, classe 1 e 2 tem uma forma de tratar bem mais simples do que eu acredito que seja a 3, a 4 ou 3 e 4 com a 5, ou só 3 e 4, ou só a 5, né? Existem várias formas de tratar. A gente sempre é importante lembrar da hidroxicloroquina, como o Dr. Matheus falou, né? Aquela velha dose 5mg por quilo por dia. Né? E existem outras formas também, metotrexato, prednisona, que é o corticoide, como a gente também já falou sobre a parte do desmame desse corticoide, da fase de manutenção dele até desmamar. E depois a gente já pode começar a falar um pouco mais sobre a parte de imunodepressores, né? Como o micofenolato, ciclofosforina, ciclofosfamida. A língua trava demais. Não vai não. E depois eu quero que depois que a gente comece a comentar também sobre a parte de imunobiológica, que vai ser mais pra frente também, mas eu acho que a gente tem que começar a falar do principal, né, que é a parte da hidroxicloroquina. Eu queria mesmo que a gente vê a hidroxicloroquina de uma forma geral na reumato e também era entender se essa hidroxicloroquina ela deve ser prescrita para todo paciente com lúpus e nefrite lúpica. Se todos precisam, se ela entra outro momento, saber como é que iniciaríamos aí com essa hidroxicloroquina no tratamento. Vamos lá. A hidroxicloroquina, ela é o santo graal do lúpus, tá? Então, assim, paciente tendo condições de usar, o que é condições de usar? Não tendo contraindicação, por exemplo, por reação alérgica, não tendo feito um quadro de rábido pela droga, não tendo um quadro de oftalmopatia pela doença, o depósito cutâneo sendo muito importante, é para dar hidroxicloroquina para todo paciente com lúpus, tá? Por que isso? A hidroxicloroquina é uma droga que ela não, na maioria das vezes, ela não resolve muita coisa sozinha. Então, assim, tirando um paciente com um quadro de artralgia muito leve ou um quadro cutâneo não muito exuberante, ela sozinha não resolve muita coisa no lúpus. Mas depois que você resolve, ela segura. Então, a gente sabe que quando o paciente está sem hidroxicloroquina, ele tende a fazer mais flare. E flare de qualquer atividade, incluindo a atividade renal, tá? Então, às vezes, o paciente teve uma atividade renal há 10, 15 anos atrás, e ele usa hidroxicloroquina, é a única coisa que ele manteve desse tratamento do lúpus, e a manutenção dela é importante para que ele não faça novo flare, entendeu? A hidroxicloroquina entra sim, se não tiver nenhuma contraindicação formal como essas que eu falei, a hidroxicloroquina entra para todos os pacientes sim, tá? Então, que às vezes não um tratamento em si, mas ela vai evitar às vezes que ela tenha uma reatividade de doença. É uma droga que consegue ajudar as outras e segura muito bem a atividade depois que essa atividade já está bem controlada. Então, como a gente já comentou, né, também com o corticoide, então entra na indução, né, principalmente a gente ia entrar com hidroxicloroquina e ajudaria mais nessa questão da remissão e seguraria mais essa remissão da doença, com o corticoide, como o doutor já comentou, e também a gente tem que adicionar mais um, né, e vai entrar o micofenolato ou a ciclofosfamida. E em relação à preferência de qual que você entraria com um ou com o outro, existe algum perfil de paciente, existe algum perfil histológico que você daria preferência na prática para um ou outro? Então, pergunta difícil essa, mas vamos lá.
essa escolha do paciente, do tipo de indução que você vai usar, depende da classe. Então, se a gente está falando de um paciente que está fazendo uma classe proliferativa. Quando eu falo a classe proliferativa aqui, gente, eu estou querendo falar das endoteliais proliferativas, né, 3 e 4. Essas classes ameaçam mais a função renal desse paciente e ameaçam mais, por conta disso, sobrevida e qualidade de vida. Então, assim, nessas classes a gente fica um pouquinho mais temeroso e a gente tem que colocar muito isso na balança. De um lado, então, o medo de você não conseguir controlar bem a doença. Do outro lado, as questões da paciente. Como vocês sabem, lúpus é uma doença que é bem mais prevalente no sexo feminino e na menacme, então durante a idade fértil da mulher. E aí é que entram os problemas. Que problemas vão entrar? Se a gente quer fazer uma terapia de indução e a gente tem aquela paciente que ela ou não consegue engolir comprimido, isso é um tanto frequente, tá? Ou a paciente não vai ser uma paciente que você não tem como garantir uma boa adesão dela. Poxa, você entregar para ela 500 a 1 grama de ciclofosfamida, dependendo da dose que você vai usar, do esquema que você vai utilizar, na veia, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, garante que seu remédio está lá, tá? Então você garante que aquela paciente vai estar sendo tratada adequadamente. Quando você vai para o micofenolato, seu problema é o quê? É um comprimido grandinho, e é uma dose alta, você tem que chegar aí a 2 a 3 gramas de micofenolato por dia para você garantir uma boa dose de indução. Então isso complica um pouquinho mais. Só que aí, às vezes essa paciente, ela é uma paciente que está um pouquinho mais velha e tem um desejo de gestar. E aí você fica preocupado com a indução de infertilidade ou a piora da fertilidade dessa paciente. Então, acaba sendo uma decisão compartilhada. O micofenolato ela também não pode engravidar imediatamente, mas isso não vai interferir na reserva ovariana. Já a ciclofosfamida tem potencial para. As doses de ciclofosfamida que a gente usa no lúpus geralmente não induzem uma infertilidade de forma tão importante como, por exemplo, doses quimioterápicas em pacientes com neoplasia, tá? Mas existe a chance sim, e por conta disso a gente vai ponderar qual a gente vai escolher. Via de regra, o que a gente pensa? Se é um paciente que você consegue garantir bem uma adesão ao tratamento, você consegue acompanhar ela muito de perto contigo, poxa, você pode tentar uma droga oral, ver se ela vai ter boa tolerância à droga, se ela vai aderir e se vai dar certo com o micofenolato, por exemplo. Se é um paciente que você não tem como garantir, o acesso dela é difícil, aí talvez pra gente preservar esse rim, um quadro mais grave, uma classe 4, com perda de função renal importante, talvez seja mais interessante a gente entregar a ciclofosfamida logo por via venosa, porque a gente garante que ela vai aderir. Fora isso, a gente tem outros tratamentos que podem ser utilizados também. A gente vê um pouquinho menos frequentemente aqui, por mesmo falta de acesso a essas drogas, mas a gente pode fazer terapias de indução, por exemplo, com a combinação de inibidor de calcineurina, que é o tacrolimus, com micofenolato mofetil. Isso é uma evidência que a gente tem um pouquinho melhor para os pacientes, pouquinho não, é bastante melhor para os pacientes chineses. Tem um estudo grande feito na China que foi que validou essa terapia que a gente chama de terapia multitarget. Então acaba sendo boa para que tipo de paciente? Aquele paciente que eu não quero fazer um ciclofosfamida, mas é um paciente que não tolera doses tão altas de micofenolato mofetil. Então pode ser que eu vou conseguir usar uma dose mais baixa, bem mais baixa, vou usar 1 grama de micofenolato mofetil por dia, associado ao tacrolimus, e o paciente tem uma tolerância melhor. Então aí eu consigo induzir esse paciente sem causar os mesmos efeitos. Então, por exemplo, micofenolato com tacrolimus. Pode ser associação com outro inibidor de calcineurina. Aqui no Brasil a gente não tem ainda voclosporina, não foi aprovada pela agência reguladora, mas vai ser uma opção para a gente usar mais para frente, tá? Que é um outro inibidor de calcineurina também. O uso da própria ciclosporina, que a gente usa bem menos quando a gente está pensando em lúpus, tá? Assim, para terapia de indução principalmente, mas que também é opção para a gente usar. Via de regra, o que a gente tem disponibilidade bem mais fácil: ciclofosfamida e micofenolato. A escolha depende de todos esses fatores, é uma escolha que tem que ser feita em conjunto teu e com o paciente, tá? E sempre lembrar esses pacientes que durante essa terapia de indução, a terapia ideal, que são com essas drogas, ela não pode engravidar. Então, o método contraceptivo é eficaz, tá? Certo? E de preferência não estrogênico, tá? E você comentou sobre o tacrolimus, você só utiliza ele como associação em baixas doses, ou você já consegue utilizar ele como terapia de início de tratamento, ou existe algum outro viés de contraindicação, alguma coisa assim? Vamos lá, o tacrolimus, infelizmente aqui no Brasil, a gente tem um problema para o uso dele, porque quando a gente vai usar ele no SUS, a gente só consegue com CID de paciente nefrótico, síndrome nefrótica primária, né, um quadro de membrana proliferativa primário, ou o paciente transplantado. Então a gente tem uma dificuldade de conseguir tacrolimus. Mas ela é uma droga que pode ser utilizada nessa terapia multitarget que eu falei para você, nessa combinação com micofenolato, e esse é o uso ideal se a gente está pensando numa indução, mas ela também pode ser usada sozinha, mas não é a melhor forma de você tratar, tá? O ideal não é usar o tacrolimus para indução da nefrite lúpica via de regra. Um subgrupo de pacientes que responde melhor quando a gente está falando de
terapia da nefrite é o subgrupo de pacientes com características nefróticas mais importantes. Então, as classes 5 costumam responder melhor quando a gente tem essa associação de tacrolimus, às vezes até o tacrolimus sozinho pode fazer isso, e os pacientes que fazem podocitopatia, que é aquele paciente que você vai lá, vai ter uma síndrome nefrótica bem importante, você faz sua biópsia, e sua biópsia vê o quê? Nada. Sua biópsia tá limpa, bonitinha, vai ficar aquela dúvida de lesão mínima, e quando você vai lá na microscopia eletrônica, você vai ver lá o dano aos podócitos em mais de 70% da amostra, e aí você vai ter o diagnóstico da podocitopatia, que é mais rara, tá, de acontecer. Esse grupo de pacientes com um perfil mais nefrótico, eles tendem a responder melhor com o uso de inibidor de calcineurina, e aí no caso, nossa disponibilidade aqui maior é o tacrolimus. Da hora. Diga aí, Bruno. Minha dúvida, assim, acho que a gente já sobre toda essa questão do tratamento, até sobre, às vezes, o desmame do corticoide. Mas eu queria saber, de uma forma geral, da terapia de manutenção. Quais estratégias que você usa normalmente nessa terapia de manutenção? Se, às vezes, na manutenção você chega a trocar um pouco as drogas, se, às vezes, vai aumentando um pouco os imunobiológicos, essas medicações, enquanto vai diminuindo o corticoide, como é que a gente vai fazer em relação a isso, sabe? Perfeito. 2 pontos em separado. A terapia de indução, a gente vai chamar de terapia de indução, assim, esse início da terapia do paciente, ela vai variar. Quando a gente está falando de ciclofosfamida especificamente, a gente tem 2 grandes esquemas, né, que a gente usa. Um é o esquema NIH, que é o mais antigo, que a gente vai fazer uma dose de ciclofosfamida de 0,5 a 1 grama por superfície corpórea, né, do paciente. E é o esquema que a gente usa um pouquinho mais frequentemente, justamente para reduzir a dose de ciclofosfamida utilizada, que é o esquema Eurolupus. Isso daí você já vai fazer a ciclofosfamida de 15 em 15. Então é NIH uma vez ao mês, 4 semanas, né? E o Eurolupus a gente faz de 15 em 15 dias, doses fixas de 500mg de ciclofosfamida. Feita essa indução, que vai durar aí de 3 a 6 meses, dependendo do esquema que você vai fazer, a sua manutenção, quando você induz com ciclofosfamida, ou em qualquer outra situação, você não vai manter a droga como a sua droga de manutenção. Você vai trocar, né? A ciclofosfamida, por quê? Por todo o risco que ela pode gerar. O risco tanto de infertilidade, que a gente já comentou, como o risco neoplásico da droga, tá? Afinal, é um agente alquilante, né? O que entra de ciclofosfamida em você, morre com você. Então, não é muito legal você usar doses muito altas da ciclo, não. Então a gente troca a terapia. Troca pra quem? De preferência, cara, você vai trocar essa terapia pra microfilariato hemofetil. Se você tiver como. Por quê? Porque é o que tem melhor evidência pra realmente levar esse paciente a critério de remissão renal completa. Tudo bem? Se o paciente não consegue, então, a minha preferência vai sempre microfilariato hemofetil. Se o paciente não consegue fazer uso do microfenolato, não tem uma intolerância nesse processo, a gente pode tentar manutenção com outra droga, via de regra azatioprina. E aí entra um outro uso da asa também. Quando você tem um paciente que está, digamos, numa terapia de manutenção já há bastante tempo e ela quer engravidar. Você não pode engravidar com microfenolato pela teratogenicidade, mas você pode engravidar com azatioprina. Então, às vezes, você troca essa terapia de indução para permitir que a paciente engravide durante a terapia dela, para que ela não suspenda a terapia para poder fazer. Mas, via de regra, microfenolato, baixa tolerância à azatioprina. Nunca ciclofosfamida, tá? Como terapia de manutenção. E naqueles pacientes que fizeram a terapia de indução, por exemplo, com terapia multitarget, a gente pode manter a terapia multitarget também como manutenção, tá? Então, dá para usar isso dessa forma também. Então, essa manutenção depois da terapia de indução dos primeiros 6 meses e manutenção aí de 3 a 5 anos, né? Como a gente tinha colocado. Tem outras formas de você fazer manutenção. Dá pra fazer manutenção com tacrolimus, dá pra fazer manutenção com ciclosporina, dá pra fazer manutenção até com leflunomida. Mas são drogas que vai ter uma efetividade muito menor. Então vamos evitar, né? Então bota aí na sua cabeça microfenolato, azatioprina e tá bom. E aí a multitarget, quando a gente vai falando de pacientes mais nefróticos ou que fizeram indução dessa forma, com a terapia multitarget. Já o uso de biológico é um pouquinho diferente. Eu não sei quando é que vocês vão entrar exatamente nisso, mas aí o biológico ele não entra muito para aí, ele entra mais para terapia de indução mesmo, mas eu acredito que a gente vai conversar isso em algum momento, não é isso? Vamos já falar sobre isso. É engraçado que a cara do Alexandre, quando fala de leflunomida, ele... Mas vamos falar um pouco, você falou um pouco sobre manutenção, eu queria falar agora sobre refratariedade. E já entrar nesse assunto dos imunobiológicos, que eu acho que é uma área que eu gosto muito de estudar também. O paciente que é refratário, isso é um preditor de pior desfecho para ele? E quando é que a gente indica o início do imunobiológico? É só em paciente refratário? Você que já comentou que a gente consegue fazer indução do tratamento também com imunobiológico, mas no refratário, e quando é que a gente inicia esse tratamento? Quais são os pontos negativos e positivos do imunobiológico?
Então, a refratariedade é sempre um problema. Então, assim, vai ser sempre um indicativo de pior prognóstico. O paciente com nefrite lúpica que ele é refratário é aquele que você está tratando adequadamente, existe adesão medicamentosa bonitinha, o paciente está fazendo o tratamento certo, mas ele não consegue atingir remissão. Esse paciente vai passar por algumas etapas na sua mão. Ele vai estar lá mantendo um nível de proteína importante, pior de função renal também importante, sem você conseguir segurar. Às vezes ele não consegue recuperar complemento, nem zerar DNA. E esse paciente acaba sendo um grande problema. Por que um grande problema? Porque os estudos não focam nesse paciente. Então, quando a gente vai falar de tratamento do lúpus, a gente não tem muita coisa robusta para o paciente que é refratário. O que é que a gente faz? Se a gente está com um paciente que a gente fez uma terapia, indução com ciclo, e aí a gente não conseguiu chegar numa resposta mínima, a gente troca, né? A gente reinduz o cara e reinduz agora com outra droga. Reduz com micofenolato, com terapia multitarget, enfim, a gente muda a terapia de indução que a gente vai fazer. Se o paciente recidiva no meio do caminho, o mesmo raciocínio. Você vai mudar a terapia para a terapia que você não fez e ver se isso vai levar a remissão dessa vez. Se o paciente faz um quadro que está saindo muito do comum, é o que a gente começou lá no começo, de rebiopsiar. Às vezes vale a pena você rebiopsiar para ver se não tem mais alguma coisa aí. Poxa, às vezes você tá lá tratando seu paciente, melhorou tudo do cara. O cara tá lá bonitinho, DNA zerado, C3, C4 tão bem. Só que o paciente mantém um nível de proteína dura importante. Quando você vai ver, tem mais alguma coisa na jogada além daquilo lá atrás, né? Vai ver lá a sua hipertensão, vai ver lá o seu diabetes está compensado, vai ver se você não está comendo bola ou outra coisa, ou se não tem outra doença fazendo isso, como a SAF que a gente comentou um pouquinho mais cedo. Enfim, nesse paciente que é o verdadeiro refratário, tá lá, pressão boa, glicose boa, não tem nenhum outro motivo secundário para ele continuar mantendo um nível de proteína dura de pior função renal, é o lúpus mesmo. Esse cara a gente tem problema. A gente não sabe como tratar. A gente só faz essa troca que eu comentei pra vocês. Os biológicos no lúpus, a despeito dos biológicos serem uma grande revolução para muita coisa dentro da reumatologia, e aí a gente vai destacar as espondiloartrites e artrite reumatoide principalmente, mas para muita coisa, não só na reumato, né? Na gastro, na neuro. No lúpus a gente ainda não teve grande sucesso. A gente hoje tem 3 biológicos que a gente cita mais para uso no ocidente. Tem outros na China, tem um outro biológico que eles usam também, que é o anti-APRIL, mas enfim, é outra história. Mas aqui no ocidente, o que é que a gente tem para tratar lúpus de biológico? A gente tem o belimumab, que é o inibidor do BLyS, que é um estimulador do nosso linfócito B, e aí o belimumab lá atrás ficou conhecido como a cloroquina de luxo. Por quê? Porque a gente usava o belimumab para tratar o paciente com lúpus leve. E aí, a partir de 2019, a gente teve um trabalho, o BLyS-LN, que trouxe pra gente o uso do belimumab como terapia add-on, ou seja, terapia em cima da terapia convencional para tratamento, a indução da nefrite lúpica, tá? Só que quando você vai ver a seleção de pacientes, em que paciente é utilizado? O paciente que começou a tratar, entendeu? Não é um paciente refratário que foi estudado nesse trabalho. Então aí o belimumab mostrou de forma geral uma melhor resposta do que o da terapia convencional, ok, mais uma opção terapêutica, mas ainda assim, dos pacientes, a gente já sabe, já tinha uma opção terapêutica. Então acaba que a gente não tem esse dado do belimumab para o paciente refratário. Então será que ele vai responder? Não sei, a gente tem que ver, né, direitinho se isso acontece. Eu acho que vai precisar de muito mais robustez de evidência pra gente poder inferir isso aí. Outra droga que o anifrolumab, que a gente usa também para manifestação cutânea articular, mas assim, é um inibidor de interferon, anti-interferon na verdade, e a gente usa para manifestação cutânea articular, ele é mais para cutânea do que qualquer outra coisa, e o rituximab, né, que é a nossa última esperança dentro das doenças autoimunes. Todo paciente da reumato, rituximab. Como diria um grande amigo meu, Carlos Renner, o mal do mundo é o linfócito B. E aí, quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai lá e dá Ritux. Mas aí você vamos pegar em corpo de evidência, em relação ao trabalho, bonitinho, randomizado, duplo cego, a gente tem o LUNA, um estudo que fez a avaliação de rituximab também como terapia add-on nos pacientes com nefrite lúpica e não mostrou uma evidência de melhora no tratamento com rituximab. A gente tem uma evidência legal para o rituximab para tratamento, por exemplo, de anemia hemolítica, com ou sem lúpus. Mas para o tratamento da nefrite, não. Só que a gente tem um corpo de evidência de trabalhos observacionais. A gente tem um trabalho bem legal japonês que fez essa observação um pouquinho mais recentemente, que eu li tem uns 4, 5 meses, que mostra a efetividade do rituximab em pacientes lúpicos que estão refratários à terapia. Só que isso é trabalho observacional, tá? Então, assim, a nível de evidência é um nível diferente, apesar do número de trabalhos, tem um número interessante, mas ainda assim não é evidência tão forte. Então assim, a gente usa o rituximab como última esperança muitas vezes,
Mas a gente não tem grande evidência que funciona. O que a gente está tendo esperança mais recente agora é com a terapia CART-cell, né? A gente teve aí um trabalho europeu com 5, acho que é europeu, com 5 pacientes lúpicas que ficaram em remissão já há um bom tempo com terapia CART-cell, mas aí são outros 500. Tá? Eu queria fazer aquela pergunta que eu te fiz lá no começo, antes da gente começar a gravação. E a gente vê os estudos que a gente estudou, poder conversar sobre nefrite lúpica, muitos deles falam sobre o uso dos imunobiológicos com associação, né? Eu sei que você já falou que a maioria deles você consegue usar como droga introdutória, mas hoje, de preferência, na sua prática clínica, lógico que prática clínica é um viés muito grande, mas e os estudos que mostram hoje? O ideal é você iniciar a terapia com qual imunobiológico e quando você já está utilizando drogas imunodepressoras anteriormente no paciente, qual deles você acha que é o mais interessante para iniciar o tratamento de manutenção ou associação com esses outros imunodepressores? Em termos de uso de biológico, a gente não costuma começar a terapia do lúpus com biológico. A gente usa nos pacientes que têm algum nível de refratariedade de outras manifestações que não a nefrite, tá? E pensando em manifestação articular, cutânea, hematológica, aí esse pensamento. Quando a gente fala da associação de biológico, que aí o que a gente realmente faz, no caso da nefrite, é o belimumab, que a gente pode fazer, a gente usa sempre como terapia de on. Então vai ser aquele paciente que já está fazendo indução com a ciclo, eu vou fazer com ciclo e belimumab. Eu vou fazer micofenolato e belimumab. Pessoalmente, nunca tentei, tá? Por quê? Alguns problemas. Primeiro, questão de realmente achar que não é bem por aí. Eu acho que não é questão de interpretação minha em relação aos trabalhos, de não ter esse benefício todo. Quando a gente vai ver o pós-rock do Bliss-LN, principalmente para a população de pacientes sul-americanos, não é essa Coca-Cola toda. Então, a gente acabou não optando nesse caso. E dificuldade de acesso. A gente tem dificuldade de acesso do belimumab também no sistema privado e no SUS. Então, não é uma droga tão disponível assim de cara para você fazer uso na terapia de indução da nefrite lúpica. Quando a gente fala de terapia de indução da nefrite lúpica, normalmente vai ser o quê? Nosso feijão com arroz, ciclofosfamida e micofenolato mofetil. Pessoalmente, gosto muito de fazer ciclofosfamida com micofenolato. Gosto bastante de terapia multitarget, mas eu tenho um viezinho meu que eu tenho uns pacientes de origem asiática. Inclusive, eu tenho uma paciente chinesa que começou a induzir na China, enfim. E aí a manutenção ficou a cargo disso quando ela veio aqui pro Brasil, na terapia multitarget. Mas gosto dessa terapia e gosto um pouquinho menos da asa. Por quê? Porque não faz aquele resultado que você espera com que você vê com o micofenolato de mofetil, mas às vezes é o que tem. O paciente não tolera o micofenolato e fica com azatioprina. Dificilmente você vai ver muita gente assim com experiência de belimumab fora de grandes centros acadêmicos aqui no Brasil, tá? Em serviços que não são grandes centros terciários. Então, é isso. Esse tempo todo a gente tava falando bastante da 3, da classe 3 e 4, associado não ao 5. A gente vê também que como ela é bem menor, bem menos frequente, né? 10 a 20% seria 5 pura. Na sua prática, você acha que muda alguma coisa nessa terapia, tanto indução como manutenção, em relação ao que a gente comentou até agora? Sim. A classe 5 é uma classe que, a despeito de ela ser bem dramática, assim, em termos de proteína importante, o paciente fica bem inchado, quando a nossa classe 5 pura, ela tem menos potencial para destruir o rim do que as classes proliferativas. Então, é um paciente que, por exemplo, eu evitaria fazer ciclofosfamida. A gente pode fazer uma terapia multitarget, a gente pode fazer uma indução com micofenolato mofetil mesmo, em dose de 3 gramas. Então, tendo essas drogas na mão, eu evitaria fazer ciclofosfamida. Então, com uma doença que teria menos risco de destruição renal, eu acho que na classe 5, eu acho não, né? A gente tem um bom corpo de evidência em relação a isso e os guidelines também falam sobre, de a gente fazer uso de uma terapia menos danosa, digamos assim, o micofenolato mofetil, em preferência ciclofosfamida. Numa 5 pura, é preferível que a gente não use ciclo, tá? Então, só uma coisinha a mais que até foi interessante que eles falam nesse consenso, e é uma coisa que a gente vê bastante aqui. Em relação, você tem até comentado que às vezes em algumas condições que os pacientes também têm os anticorpos para SAF lá positivo, e acabam que mais frequentemente nesses pacientes em classe 5 que tendem a ter uma síndrome nefrótica mais evidente, tendem a ter mais hipobuminemia. Você chega a indicar alguma profilaxia, mesmo se o paciente não fecha o diagnóstico para esses eventos trombóticos ou não? Você fala um paciente que tem antifosfolípidos positivos e tá nefrótico.
Pronto. Seguindo aí você vai seguir a mesma lógica do paciente nefrótico, que é com albumina baixa, de que você vai fazer profilaxia até ele atingir a albumina acima de 3, né? Então, isso aí vai se repetir no paciente com síndrome de fosfolípide. Coisa para se adicionar é que todo paciente que, mesmo que não tenha SAF estabelecida, tenha só os anticorpos e tem um diagnóstico de lúpus, e a gente tem um perfil que a gente vai chamar na SAF de um perfil de mais alto risco. O que é um perfil de alto risco? É aquele paciente que tem anticoagulante lúpico positivo, tá? Pelo menos ele é bipositivo, ou seja, tem um anticoardioalipinas barra e a anti-beta-2, mas principalmente aquele que tem um anticoagulante lúpico positivo, que é o anticorpo de maior risco. Nesse paciente, é interessante que, independente da nefrótica, inclusive, tá? Que além da terapia, você faça também AS para esse paciente diariamente, como profilaxia de eventos trombóticos. Então antiplaquetário mesmo, anticoagulante não. Antiplaquetário não, anticoagulante não. Nessa situação não. Aí cai na mesma coisa. Os pacientes nefróticos que você tem uma albumina muito baixa, ele tem outro fator de risco, tá inflamado, tá imobilizado, a gente faz o quê? A gente faz profilaxia com a enoxaparina pra gente evitar que ele faça evento trombótico até que ele recupere a albumina. Por quê? Porque ele também tá perdendo de trombina aí nesse processo nefrótico dele, e aí aumenta o risco trombótico. E uma dúvida, acho que a gente já comentou de todos riscos, diagnósticos, tratamentos, imunobiológico, tudo ali. Mas uma coisa que eu nunca acompanhei, nunca vi na minha realidade, é se tem espaço para o transplante. Se um paciente que tem uma nefrite lúpica, às vezes grave, que está em complicações, piora de função renal, precisou dialisar, em todos esses quadros assim mais exuberantes, se tem um espaço para transplante para esses pacientes também, ou tem um risco às vezes de fazer um transplante e isso acabar recorrendo à nefrite novamente? Como que é isso daí para você? Perfeito. No caso do transplante, a gente sabe que é interessante em relação aos pacientes lúpicos. Quando os pacientes lúpicos elas perdem o rim, elas vão para a terapia de substituição renal, o lúpus ele dá uma adormecida. Ele fica quietinho, você para de ter atividade, inclusive atividade de, assim, não é simplesmente não ficar hipertenso, que hipertenso vai fazer produção renal, mas a atividade cutânea, articular, costuma dar uma dormida, então o paciente fica com o lúpus quieto, enquanto ele está em terapia de substituição renal. Claro, isso não é 100%, mas isso é muito frequente, tá? Você vê bastante isso. Só que essa avaliação dos pacientes que estão em terapia de substituição renal, eles morrem mais do que os pacientes lúpicos que estão em imunossupressão e dos pacientes lúpicos que foram transplantados, tá? Então, via de regra, a perda de função renal pelo lúpus vai ser um paciente que a gente está totalmente candidato a transplante, tá? Então, a gente conseguindo um rim para esse paciente, a gente transplanta esse paciente. Qual vai ser o cuidado? É aquilo que, infelizmente, acontece, né? O paciente transplanta, volta à função renal, aparentemente a imunossupressão dele, né, da disfunção renal vai embora e o lúpus volta. Então a gente tem que tomar cuidado para que esse lúpus fique quieto depois da colocação de um enxerto. A terapia, muitas vezes a terapia imunossupressora do transplante é uma terapia, inclusive, multitarget, né? Mofetil com tacrolimus, ela consegue segurar bem a atividade. Às vezes isso não acontece. A gente tem que ter bastante cuidado com esses pacientes. Ele transplantou, vai voltar a ativar o lúpus mesmo e a gente tem que ficar de olho. Mas sim, indicação para o paciente lúpico que perde rim é transplante renal. Assim que possível for, obviamente tem que avaliar outros critérios para ver se esse paciente será candidato ou não e se tem condição de fazer o procedimento. Mas tendo tudo bonitinho, transplanta sim. Apesar de dormir o lúpus, transplanta sim, tá? Transplanta sim, que eles morrem mais quando eles ficam em terapia de substituição renal. No final... Esse daí eu não sabia, não. No final ele já ttava usando microfenolato, tacrolimus, vai continuar utilizando microfenolato. Às vezes precisa de mais, né? Precisa de um pouquinho maior também. Às vezes precisa de corticóide, às vezes precisa de um negócio diferente. Pessoal, a gente utilizou aqui principalmente 3 fontes para poder fazer esse bate-papo para vocês. Foi o Consenso Brasileiro de Nefrite Lúpica, que foi lançado esse ano, o CADIGO desse ano também, e mais um artigo muito legal, que se vocês quiserem, tiverem interesse, mandem mensagem pra gente, mandem direct pra gente no Instagram, e a gente vai mandar esses artigos para vocês também. A gente já tá chegando aqui no fim do nosso... Desculpa, como é que é, Bruno? Que eu acho que englobou mais ainda de tudo que a gente leu ali. Acho que ele conseguiu ainda colocar mais coisa na minha cabeça. Não tem nem como comparar. Dá até gosto vendo a reumato com head-to-head, os estudinhos assim, né? Dá até vontade. Não, ele trouxe um estudo chinês, cara, com o uso de um imunobiológico chinês. Qual o nome? Reumato tem evidência, rapaz. Vocês estão achando que reumato é bruxaria? Não, a gente tem trabalho, cara. Gente. Eu queria agradecer, Matheus, a presença de você aqui.
Não tem como a gente expressar realmente como foi interessante esse episódio, apesar da gente ter conseguido falar sobre Nefrit Lúpica em 50 minutos. E a gente realmente achou que ia ser impossível. Mas muito obrigado pela presença, foi muito bom, de verdade. Se quiser dar seus últimos comentários, fique à vontade. Quero agradecer, meninos, pelo convite. Obrigado. Muito bom conversar com estudantes que estão interessados em saber um pouquinho mais sobre reumato, sobre clínica médica. Parabéns pela iniciativa de vocês. E fiquem tranquilos que eu estou à disposição de vocês. Se precisarem de mais alguma coisa, é só falar comigo, tá? Até porque Valeu reumato pelo convite. Até porque reumato é o mundo, então você pode se preocupar que a gente vai chamar você muitas vezes. Então, pessoal, fica aí a ideia. Quem que tiver vontade de ler um pouco mais sobre esse assunto, manda mensagem pra gente no direct no Instagram. Queria agradecer a presença de vocês, mais um episódio com a gente. E aí, Alexandre, Bruno, diga alguma coisa. Realmente, tipo, Matheus é uma figura muito importante, tanto na nossa residência também. Então, tipo, foi muito prazeroso ter essa conversa aqui com você e participar desse projeto com a gente. E a gente tentou bastante e deu certo, então foi muito legal. Eu acho que realmente eu não achei que ia conseguir ser menos que 1 hora. Eu ficava falando pra ele que ia dar tempo, mas nunca achei que ia ser menos que 1 hora. Então, estando em 50 minutos, tá bom demais. Então, também vou agradecer ao Dr. Matheus, que é referência aqui pra gente também, tanto na Reumato quanto na Clínica Médica. E fazer o nosso merchan também, né, do Manda Pra Clínica, que é sempre, na dúvida, manda pra clínica. E qualquer dúvida, qualquer coisa, acompanha nas nossas redes sociais. Mande suas perguntas, direct, porque a gente não souber responder, a gente vai chamar o Matheus, mas esse que é o importante, entendeu? É a gente tentar responder vocês ali da melhor forma. Exatamente. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esse episódio, encaminhem pros amigos. Manda um aviãozinho, dá aquele like maroto que ajuda a gente demais. Ativa o sininho aqui no YouTube para poder receber mais notificações de todo episódio que a gente enviar. Mas em breve teremos muito episódio já engatilhados para poder serem gravados, para poder vocês curtirem junto com a gente. Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal.